Boa tarde, boa noite. Sei lá que hora você está vendo esse podcast. Hoje um assunto importante, é quase um teste, mas o assunto não é um teste. O assunto está dentro da verdade para você que está no Coletivo Podcast. Hoje, terceiro EP, a gente vai fazendo devagar. Contratei um menino especial que manja do VMix, que opera uma mesa
o nosso querido Hugo, que ninguém vai estar vendo. Depois nós damos um jeito de pôr o Hugo aqui nas nossas telecâmeras. E a entrevistada de hoje é uma pessoa muito importante. Chega a ser até chato, porque é um assunto muito sério. Não é brincadeira, na verdade. Todo mundo acha que é brincadeira, mas não é brincadeira. Hoje estamos com Alessandra Castilho, psicóloga de formação. Ó. Vai fazer barulho, ó. Agora faz. Você vê que ela não está sozinha, hein, galera? Ela não está sozinha, hein, galera? Alessandra Castilho, boa noite, tudo bem? Boa noite, Carlinhos, tudo bem? Tudo bem. Alegria estar aqui com você. É um sonho antigo, né? Ah, com certeza. É um sonho antigo estar aqui com você. Tamo aí na luta. E agora? Psicóloga. E agora, já quase formada, né? Psicóloga em formação, psicopedagoga, orientadora familiar, formada em parentalidade. E agora, vamos trabalhar, né? Vamos fazer a diferença na vida de tantas famílias, que é o que a gente quer, que a gente procura. Qual a sua área hoje na psicologia? Onde você está mais atuando hoje? Estou atuando na psicologia infantil, estou atuando na orientação familiar, né? Tem chego bastante ansiedade infantil, questões com regulação emocional. E as mães, né, desesperadas, as mães estão passando por um processo muito doloroso, porque as crianças estão cada vez mais desafiadoras. E essas mães, elas não nascem prontas, né, Carlinhos? Não. Essas mães, elas estão chegando. Pode me chamar de Carlão, pra mim ficar mais Nossa, gente! Desculpa, gente. Como ela é minha prima, ela me chama de Carlinhos, gente, não tem problema. Pra mim, na verdade, ele é o Cal, né? Na verdade é o Cal. Na verdade, ele é o Cal. Meu nome, ele tem várias disparidades. Carlinhos, mas Carlão, o DJ Carlos, Carlão, Cal. O meus irmãos chamam de Cal. Podcast. Minha irmã chama de Cal. Entendeu? Mas aqui, como a gente tá numa área mais profissional, senão as pessoas não estão entendendo ela chamando ele de Carlinhos. Quem é esse tal de Carlinhos aí? Esse Carlão tem muita história Entendeu? na minha vida, viu? Então, o que tem chego muito pra mim no set terapêutico é essas mães, elas estão muito sem saber o que fazer, né? Ansiedade infantil, ela chegou de um jeito que as famílias não estavam preparadas ainda para estar lidando com esse desequilíbrio na regulação emocional. O que está acontecendo? Qual é o fenômeno que está acontecendo dentro da família brasileira? Então, a gente precisa conversar sobre isso, a gente precisa debater sobre isso, porque muitas mães estão se sentindo culpadas, estão se sentindo más mães, né? Insuficientes. Estão se sentindo ou são? Não, sentem-se. Elas não têm nem um pouquinho de culpa, às vezes? Eu acho que não existe culpa, porque elas não sabem o que estão fazendo, né? Gente, desculpa, hein? Não vai me cancelar, não. Eu tenho que perguntar pra ela, porque ela que é a doutora, ela que manja do negócio. Eu sou um mero espectador, né? Dos problemas. Geralmente, quando a gente tá doente, a gente precisa ir ao médico, né? E às vezes o problema de cabeça é uma doença quase que não é identificável. Sim. No Brasil, a gente as pessoas só sabem brigar. Ah, tá com frescura, tá de mimimi. Mas uma criança que ela não consegue expressar o sentimento direito, exatamente, né? Julgamento, né? Nós, no Brasil, a gente não tem uma educação emocional. Então, a gente aprende a dirigir, a gente vai para outra escola, a gente aprende as regras do trânsito, a gente aprende a habilitar um carro, a usar um veículo, mas a gente não aprende o nosso maior desafio na vida, que é ser pai, que é ser mãe. Então, não existe um cursinho para te ensinar a ser mãe, para te ensinar a ser pai. Quando você vai casar, existe lá o cursinho pré-matrimonial, né? Pré-nupcial. Curso de batismo também, curso né? de batismo existe. E quantos outros cursos, mas para ser mãe, que é o maior desafio da vida de uma mulher, para ser pai, que é o maior desafio na vida de um homem. Pai é só ir comprar cigarro. Não pode. Que engraçadinho, né? A gente tem pessoal que falar fala, sobre quantas isso, crianças né? não sofrem? E ela é uma desgraçada. Exatamente. Pai vai comprar os cigarros que são irresponsáveis, vai comprar o cigarro e não volta, né? No entanto, que o meu TCC, o meu artigo científico de conclusão do meu curso de psicologia, ele fala exatamente sobre abandono afetivo, né? Uhum. Mas qual Gerou é esse até abandono? uma lei agora aí de Sim, tem reembolsar essa parada aí, né?
alienação parental. Então, aquele pai que acha que é só pagar a pensão alimentícia, isso daí caiu por terra. Agora, ele tem deveres também como pai na presença com aquela criança, né? Isso tá no ECA também. Acaba virando uma discussão, você falou que tem que debater, mas aí acaba virando quase que entrando em uma outra guerra, né? Porque quando entra dentro dessa parada, geralmente a mãe não quer que o pai se aproxima, não quer. Geralmente quando ela gosta, geralmente do ex, ela tipo usa o filho, né? Ela começa a proibir, começa a desviar. Isso já vira e aí não tem como visitar, e aí vira uma briga do caramba. Isso já vira uma briga e usa a criança como um instrumento de guerra, né? Sim. Usa a criança como um objeto de ferir o outro. Geralmente quando ela não gosta, separou normal, tranquilo, ó. Chega no dia da visita, ela fala, ó, você tem que ir lá ver seu pai. Mas não, tem que ir, seu pai, vai lá, eu quero paz também, eu quero o meu dia de sossego também. A mãe fala. A gente trabalha muito essas questões da separação na orientação parental. Então, existe um curso agora, eu sou formada nesse curso pela PUC, parentalidade. Então, isso é muito novo, viu, Carlos? É muito novo falar sobre parentalidade. É uma palavra nova. Então, é mais fácil falar sobre orientação familiar do que falar sobre parentalidade. Mas a parentalidade... Você acha que as pessoas até se esquivam quando você fala parentalidade? Eu acho que as pessoas não conhecem ainda, né? Há muitos anos eu estudo a família. Muitos anos eu trabalhei com educação preventiva, décadas. E na educação preventiva, a gente tem que entender o fenômeno que está acontecendo dentro da família brasileira. As questões de vício, as questões da criminalidade. Então, o que acontece com essa família que tem amor, tem de tudo dentro de casa, mas mesmo assim essa criança se perde no vício, esse adolescente se perde no vício, esse adolescente se perde na criminalidade. Então, tive, na verdade, que estudar a família, o fenômeno que acontece dentro da família brasileira. E a parentalidade, ela é essa formação que te traz esse conhecimento para você saber dar uma orientação parental para os familiares, né? Então, as mães chegam para a gente, muitas vezes com os adolescentes com problemas comportamentais, que é o bullying, né? A gente fala do bullying, mas a gente também precisa entender que quem pratica o bullying são, às vezes, os nossos parentes, os nossos filhos, os nossos sobrinhos. Não é alguém que você não conhece. Não é alguém que você nunca ouviu. Você sofreu bullying também, não? Te chamava você de riquinha, não? Não. De prima rica, não te chamava? Só na família que eu sofria bullying, né? Porque eu tinha um tamanquinho barulhento, e era tec naquele tamanquinho. Essa prima minha é rica, olha o tamanquinho dela. Mas, gente, eu sofri Hoje seria bullying. ostentação. Mas na época foi tipo um bullying, né? Mas eu sofri bullying na escola. Eu era muito magricela, eu era Olivia Palito na escola. Mas a gente resolvia de outro jeito, né? A gente tinha, sabe o quê? Musculatura emocional. É o que a gente teve. É uma coisa diferente. Você teve musculatura emocional, eu tive musculatura emocional, a nossa faixa etária teve essa resistência emocional. A gente conseguia. Hoje não tem mais. Né? Hoje não tem mais. Onde trabalha essa musculatura emocional? Na regulação emocional. Então, o que é que essa orientação familiar leva para essa mãe? Essa mãe, ela realmente chega no consultório sem saber o que fazer. E assim, muitas vezes, as crianças não têm nenhum tipo de problema patológico, uma doença, um transtorno. É só comportamental. E o que está faltando? Manejo deste pai, manejo desta mãe. Então, dentro da parentalidade, a gente tem 4 tipos, né, de forma de ser família. É a família negligente, é a família liberal, é a família autoritária e a família consciente. Então, que tipo de mãe você é? Eu tenho, depois vou deixar aí para vocês um e-book que explica. E a tese é exatamente essa. Que tipo de mãe você é? Que tipo de mãe você está sendo para o seu filho? Porque ele não sabe regular suas emoções ainda. Qual é a personalidade dessa criança? Você está sabendo lidar com essa criança? Respeitar e entender como ele funciona, como ele estabelece as relações dele. Então,
Antigamente a gente não tinha esse olhar para a criança. A criança, ela era apenas um ser humano que a gente cuidava, né? Esses cuidados eram só sobre a alimentação, a saúde, o bem-estar. Hoje não. Hoje a gente tem que cuidar do emocional, sim, dessa criança. Porque, Carlos, está vindo para nós crianças com depressão, 9 anos. 9 anos, gente, eu só queria brincar. Eu só queria fazer bagunça. Você acha que, tipo, as mães de hoje, às vezes, querem jogar uma certa responsabilidade sobre as crianças e aí, nesse ponto, acaba atrapalhando o emocional dela? É isso? Eu acredito que também, né? Existem mães que não estão sabendo fazer bem o seu papel. Ou exige demais, ou entrega Como é que chamava a criança. aquela tia do SBT que brigava? A Super Nani? Adoro. Você acha que você é a Super Nani dos anos 2026? Eu acho. Do psicológico, no caso, né? Eu acho que não eu do sou. gritar, de castigo. Eu Tava acho. aqui tentando lembrar. É Super Nani. Eu realmente tô vendo mais ou menos identifico. você nesse sentido, assim, de orientação, que no caso não precisa nem você estar na casa da pessoa. É só fazer um trabalho contigo, uma orientação, né? Futuramente talvez aí comprar o seu e-book também, né? Vai ficar milionário, hein? Eu tenho curso também. Tem curso também? Tenho, aí, gente. online. Eu já faço bastante palestra, tenho bastante grupo de mães, né? E os resultados são bem positivos, porque... Você tem uma média de quantas pessoas você atende hoje, mais ou menos, mês? Hoje eu consigo atender umas 25 a 30 famílias. Caramba. Né? Porque a gente precisa estar alinhando como é esse comportamento dentro de casa, porque não é fácil, não é simples, né? Não é tão simples assim. São questões emocionais. Uma mãe, um pai equilibrado, eles vão educar uma criança equilibrada. Sim. Um pai e uma mãe desequilibrada, uma mãe raivosa, uma mãe colérica, uma mãe liberal demais, uma mãe negligente. Ou seja, a criação é reflexo, né? Reflexo. Se o pai é bandido, o filho vai ser bandido, provavelmente, né? É que o exemplo arrasta. Né? Não estamos falando daqueles funkeiros, né? Que o pai tá preso, o filho tá sendo quase preso, né? Não, e imagina. nada contra também, cada um com seus problemas. Mas é meio que reflexo, né? É que o exemplo arrasta, né? Quantas vezes você viu a sua mãe acordando de madrugada, indo trabalhar, fazendo tudo honestamente, venceu na vida com tanta dedicação, honestidade. E aí, o que você se obriga? No mínimo, fazer o mesmo que ela. E às vezes quando né? dá muito mimo demais também estraga, né? Sim, não dá. Aí ele tá com 30 anos, tá dentro de casa, com 35, não tá nem pensando em casar, não comprou nem sua primeira motinha. Que é uma característica faz do o que bicozinho tá ali, agora. faz um bico na adega, trabalha nos trampos superficiais, porque ele tá dentro de casa, ele não paga um aluguel. E o que é isso? Não é inveja não, viu? Não tô com inveja não. O que é isso? Falta de responsabilidade, né? Autorresponsabilidade, porque o adulto, ele tem que ter uma vida de adulto. Sim. Ele tem que ser cobrado como adulto. Então, essa mãe, esse pai que não vê esse filho adulto como adulto, ele tá, de certa forma, alejando esse filho. Você já me falou sobre alejar hoje, mas é isso aí mesmo. É isso mesmo. Eu acho que é uma forma feia e forte, mas não tem outra. Porque se você der tudo de mão beijada pro teu filho a todo tempo, mimando e transformando ele num alecrim dourado, é isso que ele vai ser. Um aleijado emocional. Na primeira vez que a namorada não quiser mais ele, na primeira vez que o namorado não quiser mais ela, ele vai querer morrer, ele vai querer acabar com a própria vida, porque não tem resistência à frustração. E isso é um fenômeno da nossa atualidade. Sim. Não conseguir resistir à frustração, não conseguir superar o tédio. Gente, o tédio é muito positivo. E a frustração traz pra gente... Na nossa época era mais tédio, né? Não tinha depressão, né? Não, a gente... Nós falava, tô com tédio, tô entediado. Tava entediado, a mãe arrumava alguma coisa pra gente fazer rapidinho, né? Porque mesmo porque não tinha celular, não tinha nada. Nós tínhamos que arranjar alguma coisa pra fazer. Hoje, você acha que eu percebi que você proíbe um pouco o celular entre as pessoas de faixa etária pequenas, né? Digamos, as crianças. Sim. Você acha que o celular, neste caso... ele tira o tédio até os adolescentes, né? Ou até os adolescentes de 30 anos que estão dentro de casa. Você acha que por ele ficar vendo... porque hoje em dia, tipo assim, no celular todo mundo é lindo e maravilhoso.
Sim, a vida é perfeita. As pessoas só postam a hora boa do almoço, ela não posta a hora que ela tá fritando linda, ovo, né? penteada. A hora que ela tá no churrasco. Ela só posta quando ela tá na piscina, Exatamente. né? Na hora que ela tá, às vezes, não são todos que às vezes tá lá no busão posta, o negócio tá feio hoje aqui, o busão atrasou. Você acha que isso aí, as pessoas às vezes que acompanham muito a vida dos outros e parece ser boa a vida, você acha que isso não causa um tédio, não traz tédio pra pessoa em vez de talvez melhorar no caso do celular? Eu vou primeiro falar sobre a neurociência. Sim. E depois eu já te respondo sobre isso. A neurociência hoje, uma coisa que nós não tínhamos antigamente, hoje está cada vez mais comprovada, como funciona o cérebro da criança. Como funciona toda a cognição da criança. Então, quando a criança tá com o celular na mão, que ela tá o tempo todo com o tablet na mão, essa conversa ela vai tá, longe, hein? ela é bombardeada de estímulos. E isso faz uma grande dose de dopamina. Sim. Essa dopamina é uma dopamina barata. Essa é uma dopamina que traz um prazer supérfluo. Então, superficial. Então, cada vez ela vai precisar de mais o quê? Mais dopamina, mais celular. E isso é uma droga, isso vicia. E quando esse cérebro não recebe mais essa dose, ele fala, opa, tá faltando alguma coisa aqui, eu quero mais. Então, assim, a Organização Mundial de Saúde, não é a Alexandra, sim, mas a Organização Mundial de Saúde, ela já prevê que crianças tenham apenas 2 horas de telas por dia. Então, se o seu dia são 24 horas, meu bem, o seu filho só pode ficar 2 horas. Na verdade, vamos pôr que seja 12, 16 horas de dia, né? Porque certa parte ela tá dormindo e muitas das vezes hoje troca quase a noite pelo dia. Se deixar o celular e levar pra cama, ela vai dormir 4 horas da manhã. Então, o que a gente precisa? A gente precisa de um pouco de disciplina. Tá dando quase aí uns 10%, né? Sim. 2 horas no celular, dá para brincar bastante, dá para poder, inclusive dá para quebrar uma meia hora, vai fazer alguma coisa, depois mais meia hora. A Sofia, ela é uma criança que eu estou tendo o prazer de educar. Ela tem quase 9 anos e ela tem 2 horas de tela por dia. É fácil? Não, não é fácil. E os seus de sangue tem quantos? O meu de sangue tem um de 31. Não 31, parece que é velho assim, mas é velho, gente. E tem um de 24. Tá quase aí essa com carinha 25. de menininha assim, que o Hugo tá até empolgado ali, mas na tela... Gente, eu fui mãe muito jovem. É isso, fui muito jovem. Sabe por que eu falo isso? Porque é o seguinte, tô falando de mim, tá? E aproveitando que você é especializada no assunto, eu ponho pra você resolver esse BO, jogo no seu colo esse BO. Porque é o seguinte, suponhamos que seja fácil falar hoje, no seu caso, psicóloga formada, gente, não é nem a Alessandra que fala, que nem você falou, a Organização Mundial de Saúde. Organização Mundial da Saúde. Uma coisa muito maior, né? Sim, claro, é mundial, na verdade. Mundial. Muitos médicos, né? Mas só que, tipo assim, é difícil você falar isso para uma mãe que tem uma criança de 1, 2 anos. Né? Porque eu mesmo sou super contra, eu falo que era mesmo sem ter filho pequeno. Que era porque eu vejo, quando você vai num restaurante, quando você vai em algum lugar, até mesmo parentes meus, vai falar, nossa, você deixa a criança... O celular. A criança chegava no restaurante, senta, ela pega um copo, põe lá, coloca o celular e fica assim, ó. Parece um adulto. Não dá trabalho. Não fica correndo pra tudo quanto é lado, não fala nada. Eu fui esses dias também, almocei num lugar que de vez em quando eu almoço, a criança com o tablet lá, os pais se debatendo, conversando, a criança só olhava assim pros pais. E voltava na tela e tava dentro da tela. E você vê que não era coisa tão assim, são coisas pra criança que eles põem. Sim, não é besteira, né? YouTube, Kids, né? Entendeu? E hoje tem muita coisa preparada pra criança, né? Eu vou dizer uma coisa que as mães talvez me odeiem, mas eu tenho uma grande experiência como mãe. Sou mãe de um engenheiro civil, sou mãe de um administrador de empresa e espero eu que seja... Mas eles usavam... E não existia celular na época. Não existia, mas existia videogame e existia televisão. Né? Então, mas eles estão grudados no lugar, né? Hoje em dia o celular... Os desafios mudaram. E do jeito que as crianças tá muito ativa, o celular...
Tá, filho, pronto. Aí... Dá o celular pra mim. Exatamente. Não, vai aqui lá. Mãe, não sei o que. Pegou o celular, ligou. Aí, agora eu entro na segunda parte da pergunta que você me fez. É muito mais difícil. Né? É muito mais difícil. Dá um celular pra aquelas crianças maiores que falam, de trás lá, pra elas pararem de falar. Como que eu posso te dizer? É muito mais difícil criar uma criança com menos celular. Muito mais difícil. Hoje, nos dias de hoje, né? Nos dias de hoje. Por quê? E parece que elas já nascem com o celular dentro da barriga. Exatamente. O dedinho já vai direto lá no toque certo. Mas o importante é que você tenha equilíbrio. Equilíbrio. E tem o meu coordenador, né, da parentalidade, é um psicólogo renomado, Dr. Renato Caminha. E ele tem diversos livros sobre parentalidade e um dos livros, o título é muito legal. Cabe um filho na tua vida? Cabe um filho na tua vida? Então, assim, essa pergunta já mata metade da resposta. Cabe? Porque o filho é aquele que vai dar trabalho, é aquele que vai demandar muita energia. Você vai ter que parar com algumas atividades que você faz. Por quê? Porque você vai ter que ter tempo. Você vai ter que se debruçar sobre isso. Então, quando eu estou com a Sofia, eu já sei que eu vou ter que parar de fazer um monte de coisa para dar atenção para ela. Então, seria muito mais fácil eu entregar o celular na mão dela. Então, na orientação parental, nos meus cursos, nos meus grupos com mães, eu tenho que trazer essa mulher para o lugar dela. Ela não é mãe? Qual é o lugar dela de mãe? Entendeu? Então, não existe essa possibilidade de ser fácil. Não, é desafiador, mas é possível. Por quê? Da forma como você age com seu filho agora, vai refletir como ele vai ser emocionalmente no futuro. Olha a responsabilidade dessa mulher, desse pai. Tá falando, você tá me quebrando. Por que é? O que acontece? Você tá falando um negócio, você tá falando coisas e eu tô viajando em coisas. Por quê? O que acontece? Você tá falando isso aí de mãe, que tem que ser pá, tem que ser não sei o quê, e o filho com o celular, e a gente quer bloquear um pouco. Não é bloquear, é educar o tempo do celular. Só que eu vejo muitas matérias e vejo na rua. Eu vou contar dois casos, perdão. Dois casos. As mães ficam mais no celular, às vezes cai com o carrinho, deixa a criança cair do carrinho, não olha pra criança, tá com a cara no celular mais do que a criança. E teve esses dias que eu tava passando de carro e eu até deixei a mulher atravessar na faixa de pedestre, mas ela não quis. Ela tava puxando a criança ela devia ter, sei lá, uns 4 anos. Ela nem conseguia segurar o celular direito, uns 4 anos. A mãe puxando a criança assim. 4 anos, ela devia ter uns 4. Ela era muito pequena, cara. Muito pequena. A mãe puxando a criança não sabe nem por onde ela tá andando. Se soltar, ela não sabe onde ela tá, porque ela tá dentro da tela, ela não tá na rua. E as mães também ficam de cara no celular. Então, o que acontece? Elas acabam, querendo ou não, o celular sempre é o ponto X da questão. Acaba abandonando os filhos e aí, que nem você falou, os filhos vão ser praticamente o que eles foram com filhos quando eles estão também no celular. Não seria isso que você falou? Exatamente. Que nem quando eu estava falando sobre o meu artigo, que é o abandono afetivo, não é o abandono de uma criança que foi deixada no abrigo, uma criança que foi abandonada no serviço de convivência, mas a criança que a gente tem dentro de casa... Já está abandonada, que já está abandonada, que são os filhos do quarto. Uhum. São crianças que são tão solitárias que têm amigos só virtuais. Aí o que faz essas crianças às vezes? Essas crianças crescem depressivas. Se for de Suzano, vai pra escola matar um. Meu Deus do céu, gente, eu sou de lá de perto. Se aconteceu outro caso aí, você viu? Exatamente. O menino saiu com a espada do espadachim aí e graças a Deus a professora guerreira entrou na frente. O que tá acontecendo? O que tá acontecendo com esses adolescentes, com esses jovens? Porque isso é um sair do dentro do normal. Não é um ser humano que tem uma consciência saudável, não é um ser humano que está dentro das condições normais. O cara saiu do normal, o cara tá fora. Ele já saiu desse lugar do normal, ele tá pirado, ele tá fora. E assim, são pessoas muito próximas de nós. São pessoas muito próximas de nós. Quando a gente fala
aconteceu em Suzano, mas podia ter acontecido aqui na nossa esquina. Deus me livre. Suzano tá pertinho de mim, né? Pertinho. Eu sou de Poá. Então, assim, você é de Poá? Sou de Poá, gente. Alto Tietê dominando. Como que é? Coletivo Podcast. Dominando o Coletivo Podcast. Foram feitos vários estudos sobre esses eventos que aconteceram em Suzano, né? E a gente volta na falta da regulação emocional. Mas isso não é só de agora. A gente tá falando essas paradas de escola, mas isso não é só de agora, né? Que tem o caso daquele doido lá, que eu esqueci o nome dele, do Morumbi, né? Do Butantã, exatamente. E do Morumbi, do Shopping Morumbi, você lembra, não? Lembro. Eu esqueci o nome desse maluco. Que entrou no... Atirando em todo mundo, que na época eram os filmes, não era? No cinema, né? Não era nem os celulares. Era Matheus, eu acho. Eu lembro de um Matheus que entrou no cinema e se perdeu do que era ficção, do que era realidade. Estava metendo bala em todo mundo. Exatamente. Não lembro quanto eles mataram. Então, assim, o que fica claro que já era, e agora tá muito pior, que as pessoas não estão com uma boa sanidade mental. Sim. Isso daí é claro. Agora, o que é mais terrível é que isso está acontecendo dentro das nossas casas. Pior. Então a gente não pode mais enfiar o dedão na cara do nosso vizinho, na cara do nosso colega, porque infelizmente isso pode estar acontecendo dentro da nossa casa e a gente não está percebendo. Os filhos do quarto conversando, sabe Deus com quem. Com quem? Dando um golpe, sabe lá com quem? Quem usar a cabeça pro lado bom, ele vai dar o golpe em alguém. Porque tá muito fácil, né? As pessoas só querem se dar bem, né? As pessoas não estão mais sendo preparadas para uma vida da vida real. Elas estão sendo preparadas para uma vida de ilusão. É o que acontece no Instagram, é a vida perfeita. E essa mulher, quando chega para mim, Carlos, ela chega acabada, cheia de culpa, porque o filho não tem mais ambiente na escola, já não é mais convidado para ir nas festinhas, porque o filho já está sendo rotulado como... Antigamente era o pestinha, né? Só que agora é o transtorno opositivo desafiador. Já chama de autista, chama de qualquer coisa. Só que assim, quando hiperativo. Quando você faz uma avaliação neuropsicológica, psicopedagógica, que nem eu sou psicopedagoga. Então, quando eu vou fazer uma avaliação, eu estou para dizer que 30% das crianças que chegam para mim para fazer uma avaliação psicopedagógica, tem 30% só que são com a patologia, tipo um autismo, um transtorno opositor desafiador, que é o TOD, um TDAH, um nível desatento ou hiperativo, mas a maioria é uma desarmonia, um desequilíbrio emocional. Então, a gente ajusta o ambiente, a gente ajusta toda a forma de funcionamento daquela família e aí a criança começa a mudar o seu comportamento, começa a entender o que é os seus sentimentos, o que é as suas emoções e começa a se modelar o comportamento. Porque a psicologia infantil, ela traz isso, né? Primeiro eu penso, depois eu sinto, depois eu me comporto. Eu trabalho a terapia cognitiva comportamental. Então, na terapia cognitiva comportamental é exatamente isso. O que eu estou pensando, muitas vezes, a nossa mente mente para nós, né? Uhum. Quais são esses pensamentos? Que pensamentos são esses? E aí, depois, que sentimentos isso me traz? Quais são esses sentimentos? E essas crianças que não estão bem ajustadas dentro de casa, muitas vezes elas estão também se sentindo muito mal amadas, muito mal acolhidas, não pertencente a essa família, e isso desenvolve a ansiedade, começa a se cortar, a se autolesionar, porque a gente chega na escola, nesse calor, as meninas e os meninos com as blusas até aqui, e aí você começa a investigar, é porque estão se machucando. Olha que coisa triste, você vê uma pessoa que você ama se machucando. Se você conhece alguém, algum adolescente que se autolesiona, escreve aí pra gente. Escreva como é isso. É um sentir muito ruim. Muito ruim. Você culparia, não sei se foge do assunto, mas você culparia de certa forma o fator dos pais hoje querer dar para os seus filhos o que eles não tiveram? Você culpa o fator creche?
Eu nunca culpo. Nunca. Não é culpar de culpar. Culpar de eu nunca crucificar. Sim, é um mal necessário, eu não tem jeito. O pai tem que trabalhar, o pai tem que trabalhar, a mãe tem que trabalhar. Mas o importante, que inclusive isso a terapia traz muito, é tempo de qualidade. Não é a quantidade de tempo. Eu sempre trabalhei demais. Então, eu tenho muitas culpas também que eu tive que elaborar na terapia. Então, esse caminho que eu estou fazendo, dando a mãozinha para várias mães, esse caminho eu já fiz. Eu já passei por ele, eu já me senti cansada. Eu já acordei de madrugada, eu já peguei trem lotado. Eu já fui para a faculdade, cheguei muito tarde, não vi o meu filho dormindo. Você não era levada de carro? Não era, não. Olha o bullying de novo comigo. Fala a verdade. Então, assim, gente... Você não ia de helicóptero pra escola? Fala nada, a verdade. Quem me dera. Tu chegava na escola. Quem me dera. Não existe culpa, mas existe essa necessidade que o ser humano tem de querer fazer pro seu filho aquilo que eles não tiveram. Então, dessa mesma forma que... Isso traz efeitos colaterais. Dessa mesma forma que eu culpo, não é falar culpar de culpar, é o jeito de falar. Porque hoje em dia, tudo que você fala, o pessoal muda o nível da conversa, né? É verdade. Porque é o seguinte, tem que pôr na creche, né? Tipo assim, a mãe hoje pode ficar 6 meses, às vezes até 7 meses com o filho em casa, mas chega uma hora que ela tem que trabalhar. Às vezes a mãe ganha melhor que o pai trabalha também, mas ela tem que pôr o filho na creche, lá com 6, 7 meses de vida, para criar. Eu acredito que o problema não é quando ela é bebê, o problema é quando ela tá maior. E aí chega em casa, se o pai não dá uma atenção, se o pai não fica, o pai que eu falo é os pais, né? Se os pais não dão atenção, a mãe já tá estressada do serviço, já quer pôr o menino pra dormir, mãe, isso aqui. Ele só fica no convívio da creche, no convívio dos amiguinhos, e aí eu acredito que a cabeça dele também vai, tipo assim, faltando um pouquinho de amor, que eu acho que é o que teve mais na nossa época, menos creche, e nós somos, digamos, criados por vó, né? Sempre eu fica com a avó, eu fica com a tia, eu fica com a vizinha, e tinha esse tratamento, entendeu? Hoje não, hoje a criança com 6 meses de vida, já no berçário, aí a mamadeira é daquele jeito, sabe, sei lá como, mas é uma criança nesse ponto, ela não consegue refletir e falar pra mãe. Aí depois com 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, é sempre creche, escola. E o convívio com a família é mal no final de semana. E geralmente pouco amor. Que não é questão de não estar com o filho. Não é que nem você fala, tem crianças abandonadas. Não é na rua, é abandonadas dentro de casa. Então você imagina, o pai trabalha o dia inteiro, a mãe trabalha o dia inteiro. Pegou fulano na creche, pegou a perua, já entregou. É na perua, não vai nem buscar. É na perua, não sei o que. E aí já era. E não dá aquele amor que precisa dentro de casa. Muitas vezes eu encontro dentro do consultório crianças com todas essas características e essa situação de vida que você está me trazendo. E te digo mais. E aí a mãe ainda coloca, faz o inglês, faz a natação, faz o futebol, faz o balé. Quer dizer, a criança cheia de atividade. Dá a impressão que quanto mais longe a criança ficar, melhor, né? E tem algumas mães que eu tenho que conversar e falar, olha, a criança não aguenta mais nenhuma outra atividade. Ela precisa descansar. Então, assim... Psico e fisicamente, né? Psico e fisicamente. A orientação parental, a orientação familiar, ela vai nesse lugar. De dizer para essa mãe, para esse pai, falar, olha, vamos rever algumas coisas. Tudo bem da criança ir para creche, é necessidade. A gente trabalha com a realidade. A gente trabalha com as necessidades vitais daquela família. Então, isso daí não tem para ninguém. Todo mundo tem suas obrigações, tem que pagar suas contas no final do mês. Sim. Então, assim, o que é que dá para a gente fazer sem perder aquela autoridade de mãe e de pai? O que dá pra gente fazer sem perder o vínculo emocional de mãe e de pai? Vínculo emocional. Essa seria a palavra. Que nem eu chego, às vezes, morta de sono. 10h30 da noite, querendo só dormir. Eu tenho que ir, parar tudo, colocar a Sofia pra dormir, ela tá esperando. Super alegre e acesa. E eu falava, ai meu Deus, um dia só ela podia dormir, né? Um dia ela podia dormir. Não, ela Mas não... Mas é o momento que ela quer só atenção. Não, ela já não sabe dorme. Da hora. Ela não dorme. Ela fica me esperando lá na porta. Até meu pai fala, filha, que dó. Ela parece a gatinha, porque eu tenho uma gatinha que fica me esperando na porta. Ela também fica. Ela tem quase 9 anos. E ela é uma gatinha também, né? É uma linda. Fica me esperando. Eu tenho que parar tudo,
Eu tenho que subir, colocar ela para dormir, a gente faz as nossas orações, a gente conversa um pouquinho. Às vezes eu tô tão cansada que às vezes eu durmo antes que ela. Você vai contar a história serve mais pra você do que pra ela. Mas eu tô lá, na cama dela, sentada com ela, às vezes eu deito um pouquinho, depois eu me levanto, vou tomar meu banho, vou conseguir comer alguma coisa, depois eu vou deitar. Não foi minha? Não foi minha a atitude de estar educando ela? Sim. Então é a minha responsabilidade como educadora. Imagina a mãe tem que ter mais responsabilidade não ainda. É? Por então, mais cansada que esteja. Onde é que você é a palavra que nem você falou? É afeto? Como é que você falou a palavra? É abandono afetivo, né? Não, é vínculo. Vínculo. Entendeu por quê? Os pais acham que é só dar o que o filho quer. Não sei o que. Não, é sentar do lado, é conversar. Às vezes você vê que o pai tá de um lado, a mãe tá do outro. Parece que a gente tá dentro das famílias, né? A gente vê. E a criança com outro celular e fica todo mundo ali. Tem um monte de gente e tá todo mundo, cada um tá num planeta. E é interessante que você fala, porque tudo que eu ensino na orientação parental, eu já experimentei dentro da minha família. Sim. Porque eu não sou melhor nem pior do que ninguém. Eu sou só um ser humano em construção. Sim. Então, que nem as nossas alimentações é só na mesa. Sim. Então não existe isso de pegar o prato, de comer na frente da TV, de um ir para um lado pro quarto, o outro ir pro sofá pro outro lado, não. Todos da minha casa, desde sempre, isso foi um grande acerto na educação dos meus filhos. Isso eu falo com muita alegria. Tem que ter aquele momento. O momento da refeição, ele é sagrado. Então, cada um já vai pegando o prato, já vai colocando a mesa. Então, assim, pode ser uma mesinha de plástico, uma mesinha, sabe? Simplesinha, num barraquinho de madeira. Mas tem que ter a mesa, tem que ter um momento. Essa união familiar, ela precisa existir. E o que está acontecendo nas famílias? A falta de interação, a falta de diálogo, a falta de comunicação. Isso gera o quê? Desequilíbrio emocional. Nossa, você tá falando um bagulho, eu tô ficando até emocionado aqui. Nego, é muito fácil isso aí eu lembro, botar filho no mundo, mas a gente tem responsabilidade. Eu lembro da época da minha avó, né, da casa dos meus avós, e tipo assim, pra almoçar se chamava todo mundo. Cadê Carlinhos? Cadê fulano? Cadê Marlene? Cadê não sei quem? Cadê fulano? Beltrano? Bora, menino, meu avô, bora, vamos almoçar. Tinha que estar todo mundo pra almoçar na mesa. E hoje, de certa forma, fica a panela lá, cada um faz o seu, aí um pede a comida por coisa, e aí fica, onde você vai comer, entendeu? Então, tipo assim, tem que ter todo mundo, não é deixar a panela lá e cada um se serve a hora que quer, come quando quer. Percebe que são memórias afetivas? Você vê que é diferente. Memórias afetivas que ficam por uma vida inteira. É diferente, é outra pegada. Eu sinto o cheiro do café. Eu sinto a presença do meu avô. Já na minha casa da minha mãe, era eu, minha mãe, meu padrasto e minha irmã no cadeirão. Quando a gente comia, era a mesma coisa. Nós sempre ia almoçar eu. Depois que eu peguei uma certa idade, saía pra balada e tal. Quando eu não saía, eu tinha mania de fazer macarrão de madrugada. 2 horas da manhã, batia aquela fome, eu fuçava, né? Nós não tinha aquela vida tão assim. Aí eu fuçava nos armários, falava, tem macarrão, tem molho. Eu fazia o macarrão inteiro, jantava, comia aquele macarrão da hora, que eu fazia o macarrão da hora. Quando meus irmãos acordavam, imagina o café da manhã deles. O Cal fez macarrão. O café da manhã deles era macarrão. E vira e mexe, a gente sempre procurava almoçar junto. Eu, minha mãe, meus irmãos, meu padrasto, quando tava junto, sempre junto. Entendeu? Então isso muda muita coisa na vida, que eu acredito que muitas... eu acredito que isso talvez corra mais por baixa renda, ou você acha que diverge de situação social? Não tem uma condição social. Isso é para todos. Esse problema de vínculo emocional dentro de casa é do mais rico ao mais pobre. E digo que talvez o mais rico é pior ainda. Porque ele acaba cobrindo esse ser humaninho de tantas atividades e de tantos mimos e de tanta tecnologia que falta a presença. Eu conheço um milionário assim. Falta a presença. Então, assim... Ele tem o meu nome. Como é que ele chama? Não é Silvio Santos, que eu não sou o Silvio Santos. Carlos Alberto? Não, de Nóbrega, não. Os próprios filhos dele, nas entrevistas que eu vejo, que hoje eu sou muito mais pro YouTube
para a rede social do que para a TV propriamente dita, o canal aberto, né? Então, tipo assim, eu tava vendo sobre a criação dos filhos do Carlos Apolinário. Não sei se você conhece. Conhece? Sim, de nome. Quem é Carlos Apolinário? Não, de nome. É o dono da Polishop, para você situar. Não sabia. É o dono da Polishop e várias outras empresas aí famosas, entendeu? Ele tem várias empresas. Então, tipo assim, os filhos dele mesmo fala. Tem um que é empresário autônomo, criou o negócio dele. Tem um que trabalha com ele, que gere todas as paradas dele. E o cara que tava entrevistando eles falou... Entrevistando todos, né? Passou um dia com o Carlos Apolinário. Ele falou assim, e aí, seu pai? Assim, então, meu pai, ele foi muito pouco presente. Entra dentro disso que você tá falando. Sim. Eu falei assim, meu pai, ele foi muito pouco presente na nossa vida. Mas ele sempre nos educou dentro que era do certo, do justo. E estamos aqui. Hoje estamos com ele. Hoje nós estamos mais junto com meu pai, adultos, do que quando nós éramos crianças. Que ele trabalhava demais, procurava sempre dar o melhor, mas... Ele, de certa forma, era ausente, mas ele sempre nos educou na hora que ele podia a ser correto, a ser justo, a fazer as coisas certas, e hoje nós estamos aí batalhando. E o que eu trago muito nas minhas orientações, Carlos, é que você não precisa ter muito dinheiro. Não, eu preciso. Não, eu preciso. Para você desenvolver, uma boa educação para os seus filhos, é presença. Sim. Para você desenvolver uma boa educação para os seus filhos, você precisa além de presença, amorosidade. Sim. Então, com assim, certeza. às vezes eu pego a Sofia, pego algumas coisas que eu tenho ali no armário e vou pro parque, onde eu não pago nada. Você acha que você é um pouco grama. Diferente hoje com a Sofia do que você foi com seus filhos? Com certeza. Até pela sua formação? Com certeza. Eu brinco com eles e falo, desculpa, mamãe. A mamãe não sabia o que fazia. Não sabia o que fazia. No entanto, que estudar... Se pudesse voltar no tempo, tudo isso eu falo pra eles, eu era uma mãe autoritária. E lembra que eu disse que são 4 tipos de parentalidade, né? Sim. Eu era uma mãe autoritária, eu era uma mãe muito brava. Eu deixava tudo resolvendo com... Mas você é brava ou você acha que você era uma mãe brava? Eu sou um pouco brava, mas eu acho que eu era excessiva, eu acho que eu era inflexível. Como é que chama os meninos? Matheus e Vitor. Matheus e Vitor, desculpa por ela, hein, mas... Já pedi perdão. Vocês já são meninões. Eu estudando Freud e descobrindo todos os traumas que eu, mamãe, causei no meu filho. Porque Freud fala, gente, a infância é um terreno que se pisa a vida toda. Então, tudo que acontece na infância, você carrega para a vida inteira. Então, Freud já explicou isso. Sim. Liguei pro Matheus no intervalo. O Matheus nem tava aqui, tava na Austrália. Aí ele, e aí, mãe, beleza? Eu falei, filho, você perdoa a mãe? Tudo que eu te fiz, todos os traumas, eu pago uma psicóloga pra você se você precisar. Aí ele, não, mãe, você fez o melhor que você podia nas condições que você tinha. Então, hoje, o Matheus, a gente tem uma boa relação. Nem sempre foi assim, né? Hoje a gente consegue ter esse amor, essa Eu acredito que os filhos que foram educados nessa época, eles entendem. Né? Que nem eu fui criado em colégio por 2 vezes e eu hoje agradeço a minha mãe por isso. Talvez se ela não tivesse feito o que ela fez, talvez nós não estaríamos nem aqui conversando. Você sabe que eu vou te contar uma coisa agora em rede nacional muito séria. Please. É até emocionante, fico emocionada. Please. Eu era, assim, na educação, né? Meus avós, da parte da minha mãe, eles falavam assim, se eu não fosse uma boa menina, eu ia morar com você lá no colégio interno. Sério? Eles te ameaçavam com a minha vida? E eu morria de medo. Acho que a maioria dos meus primos falava isso. Eu morria de medo de ir pro colégio interno. É uma coisa assim que tinha um juizado de menores, né? Nós ficava... até meu irmão que se perdeu, né, que entra dentro desse fator aí, mas aí a gente releva que eu chegava a falar pro meu padrasto pra colocar o meu irmão no colégio. Ele falava assim, que pô, no colégio? Meu filho não vai no colégio não, e não sei o quê. E, tipo assim, talvez se tivesse colocado ele no colégio, ele estaria aqui, né? Eu era não teria perdido. Eu era severamente
ameaçada. Eu tinha 6 anos, 5 anos. Minha mãe me ameaçava diferente. Ela falava que ia mandar pro meu pai. Meu Deus, olha, gente, a musculatura emocional que nós tivemos na nossa infância. Minha mãe fala, que acredite. Acho que antes de ir pro colégio, ela fala, eu vou mandar pro seu pai. Não sei o que você quer pro seu pai, sua avó faz. Eu era muito enjoado pra comer quando era criança, né? Então, tipo assim, ela falava que minha avó, mãe do meu pai, fazia umas comidas diferentes lá, que eles são pernambucanos, né? Ela faz não sei o que lá, você vai ver, vou levar ela. Ela gostava, né? Mas eu não gostava. Quando eu era criança, eu não gostava de batata, não gostava de chuchu, não gostava de nada quase. A parte de leguminosas, não gostava de nada. Aí eu falei, vou mandar você pro seu pai. Olha, aí depois ela acabou me colocando no colégio. Mas hoje eu agradeço sempre o fator do que ela fez comigo. Eu acho que ela fez no tempo certo, na hora certa, no time certo. Tanto pôr como tirar. Porque quando ela colocou, eu acredito que a psicologia da minha mãe, na primeira vez que ela me colocou no colégio, que não foi um colégio da hora, ela me colocou pensando em me salvar. E ela me tirou do colégio para me salvar também. Você acredita? Eu acredito. E assim, eu sou consteladora familiar e eu entendo plenamente o que ela sentiu, né? É um instinto de sobrevivência. Sim, foi por amor. Sim, exclusivamente por amor. Eu acredito plenamente. Eu sofri. Nessa época eram severos, rígidos, rigorosos. Era tenebroso. Eu cheguei a apanhar. Eram de freiras, não é? Eram freiras. O segundo foi de padre, colégio de padre, o segundo. Entendeu? O primeiro foi a FEBEM. Que não existia, não é essa FEBEM de hoje, viu, gente? Essa FEBEM de hoje. Sério? Na verdade porque tem os pavilhões, né? Tem uns pavilhões não creio que é essa FEBEM de hoje. Pior que é. Não, seria o serviço de acolhimento de hoje. São pavilhões, né? Porque a FEBEM de hoje é... Hoje FEBEM é só para menor infrator, digamos. Sim. Né? Mas o nome já diz, Fundação do Bem-Estar do Menor. Tá entendendo? Então, tipo assim, uma coisa que eu acho que eu não contei pra ninguém, que nem você diz em rede nacional. Eu lembro como se fosse hoje, do primeiro dia que eu fiquei, eu chorei pra caramba, eu fiquei num quartinho até da hora, com umas beliches, sozinho. Aí fui pra um pavilhão que eu acho que era de um nível mais alto que o meu. Os moleques faziam brincadeira de empurrar pra trás e ficar outro atrás e virava cambalhota, batia a cabeça no chão. Tipo assim, eram os que era recolhido na rua mesmo e ficava ali, que eu acho que ali seria, como é que chama? Um acolhimento, sei lá. Não, pra separar? Como se chama isso? Ai, não consigo nem entender. Eu acho isso tão. Como é que chama quando você põe um monte de coisa no lugar pra você separar? Pra você fazer uma. Triagem. Entendeu? Você é da parada que tem essas paradas aí. Entendeu? Pra fazer uma triagem. Então eu fiquei ali. Então ali devia ser a triagem. Então ali eu acho que eu fiquei o primeiro dia. Mano, horrível. Horrível. Você sabe que você carrega esses traumas para todo sempre, né? Eu não vejo como trauma, não. Eu acho que você pode não. Eu acho que já foi. Saber, eu acho mas que já... ele tá aí. Sim. Não, pode ser. Eu tô falando com quem entende, né? Eu não sinto, eu conto, mas eu não sinto. Às vezes eu sinto traumas até por outras coisas. Você ressignificou isso. Sim. Né? Aí, isso é musculatura aí já no outro. Tipo, esse acho que era o pavilhão, digamos, B. Aí depois eu fui, acho que pro A, ou era no A e eu fui pro B. No B já era molecadinha diferente, todo mundo de uniforme, azul, entendeu? Já era diferente. Quantos anos você tinha? 5? Eu devia ter uns 5 anos, por aí, no máximo 6. Eu lembro, perfeito, eu lembro quase de cada dia, eu lembro como a gente encerava o chão lá. Sentava no cobertor e o outro saía puxando, tinha que ser descalço. Porque senão você escorregava, porque nós encerava aí o refeitório e encerar era diversão. Tinha as cobertas lá, sentava na coberta, saia puxando, era encerar o refeitório, era desse jeito. Então depois eu fui, acho que acredito, pro pavilhão B, então tinha uma molecadinha mais normal, menos, as mães iam visitar, tinha visita, entendeu? Acho que 15 dias, não sei. E eles me transferiram para Sorocaba. Aí lá, Inferno de Dante. Não que era ruim como as pessoas, mas tipo assim, eu passei muito frio, criança mijava na cama, era muito frio, era um galpão gigante, um monte de cama. Aí você tomava café, você tinha que sair de shortinho e a blusinha que tinha lá, que era roupa doada, não era a nossa roupa, já não era uniforme que nem na FEBEM. Aí ia tomar café em outro pavilhão e tinha uns moleques que era do exército, pra mim já era o exército, mas acho que eram os moleques que era começando no exército. Fazia fila, continência e tal, ia para um pavilhão bagunçado comer, era tipo assim, aqui era o pavilhão do dormitório,
Era tudo aberto, é tipo um sítio. Lá era do refeitório, aqui era a enfermaria. Nessa daí eu não lembro de sala de TV, tinha uma salinha de TV onde é que era a rouparia, que era tudo bagunçado. E atrás, pro lado de cá, tinha um campo de futebol, que foi onde eu quebrei o braço. E o tempo que eu fiquei lá, minha mãe não sabia que eu estava lá. Minha mãe foi me visitar aqui no Tatuapé. Cadê meu filho? Ele foi transferido, como se eu fosse... Você vê aí a gente entra dentro do governo, como é que é o tratamento do governo. Como é que você tem o histórico de uma criança que foi colocado pela mãe, porque a mãe não tinha condições de pagar um colégio ou coisa parecida, e você pega essa criança e transfere ela como se ela fosse um bandido para outro lugar, achando que lá vai ser melhor, e afastando ela da mãe. E se a gente perde conexão, cara? Se minha mãe não me acha mais? Hoje eu pensando. É uma possibilidade, né? Hoje eu pensando. Quantas crianças já não aconteceram Se é uma mãe que não tem condições de viajar, minha mãe trabalhava, teve que pedir licença do serviço e pegar o ônibus e ir pra Sorocaba. Sorocaba não é ali, é 150 km quase. Você tá entendendo? Aí minha mãe foi, aí quase não queriam deixar visitar. Quando eu vi minha mãe, comecei a chorar. Nessa época eu lembro perfeitamente que eu não sabia o meu paradeiro. É como se eu não eu lembro certamente que é tipo como se eu não soubesse quem eu era. Sabe, tipo, eu me sinto como uma criança. Sabe quando você vê uma criança na rua que tá com pão, que história, com fome, que história! E você não sabe quem ela é? Eu tava assim. Tem que ir lá. Aí tem que ir lá. Eu acho que tinha cara de bobão. Eu já tinha uma cara de bobão na época. Aí eu ficava assim. Aí almoçar lá. Aí ia lá, um frio, mijado. Frio. Vai pra lá. Então. Aí final de semana que era o dia mais divertido. Aí tinha uma diversão que era. Eles seguravam um galho de uma árvore. E você segurava e soltava e ia junto no galho. Só que no que puxaram e eu segurei, no que chegou no alto eu assustei e eu caí. Caí assim, ó. Por cima do braço. Do jeito que eu caí, fiquei. Essa minha mão veio parar aqui. Eu quebrei o braço. Eu lembro detalhes. Me socorreram, as tias levaram pra enfermaria, pegaram uma caixa de xarope, pequena, porque é braço de criança, uma caixa de xarope, colocou umas faixas. Ai, meu Deus, tá machucado. Colocou umas faixas, colocou a caixa aqui pra firmar o pulso, enfaixaram, partiu o hospital. Eu lembro que me deram anestesia lá. Eu lembro, cara. Eu não lembro coisa da semana passada. O pessoal vai começar a me cobrar agora. Você lembra bagulho de 50 anos atrás, não vai lembrar coisa de uma semana? E aí eu lembro que o médico foi falando quantos dedos tem aqui, quantos dedos foi aqui, apaguei. Eu lembro que quando eu acordei com o gesso no braço. Eu acho que foi essa mão. Aqui eu quebrei quando eu andei de skate. Dobrou até aqui. Aí eu acordei, quando eu acordei, você sente um peso na barriga assim. Aí eu pus a mão assim, fui acordando e falei assim. Criança era louca pra usar gesso, né? Todas as crianças, tô de gesso. Daí que minha mãe conseguiu me tirar. Então eu falo que ela colocou pra me salvar, porque a gente morava do outro lado da linha no Itaim, na reta da estação ali. Naquela época era muito perigoso. Muito, muito perigoso. E ela via que eu já... ela chegava, nunca sabia onde eu estava. Tá entendendo? Eu ia pra escola de manhã e o resto do dia sozinho em casa. Quem olhava era as vizinhas. Quase pus fogo na casa uma mão. Então você fica perdido. Aí ela falou assim, não, eu vou salvar meu filho. Eu vou pôr meu filho no colégio, num lugar que eu sei onde ele está. Só que ela colocou... Eu tava num dia... No outro dia eu tava em Sorocaba. Aí depois, a segunda vez, quando ela colocou, que eu já tava com acho que 7, 8 anos, já tava entrei na segunda série. Eu entrei na escola atrasada, eu devia ter uns 8 anos, então. Aí ela me colocou num colégio interno de padre, me levou pra visitar. Na FEBEM, na época da FEBEM, ela me levou, chegou lá e deixou eu lembro como... Não, a mãe já vem. Ela começou a chorar também, a mãe já vem. Num quarto lá. Já no de colégio, ela conversou, a mãe não pode, fica com você, a mãe vai deixar você aqui é melhor. Aí tinha piscina, tinha 2 piscinas, tinha quadra. Mas rigoroso, né? Disciplina, mas é necessário. Tá entendendo? É errado, tipo Quanto assim, tempo quem você mijava ficou? na cama ficava com o lençol lá no meio do pátio lá, o mijão e com short de mijão, um short cinza gigante. Tá escutando, né, crianças? Olha só o que o tio passou. Tá e hoje ele é ótimo. Você tá entendendo? Então, tipo assim, há males que vêm pra bem. E tem o Facebook do colégio, a maioria dos relatos, depois você entra e vê. A maioria eu odeio, é inferno, não sei o quê. Tá ligado? Tem muita gente que fala bem, mas a maioria dos moleques tem o que você falou. Trauma.
Trauma. Carrega o trauma até hoje de ter ficado no colégio. A gente... Eu pensei que eles não ficaram na FEBEM, então se ficaram na FEBEM, então Ave Maria, tinha se matado. Eu acho que eu não tinha toda essa desenvoltura, não. Mas o importante é que a gente passou por isso, né? E hoje a gente consegue olhar para isso e saber que foi feito o que casos tinha que passados. ser feito, né? Mas que eu fui muito ameaçada e que eu tinha que ser a boa mocinha, a boa menina sempre. Sim, e sim. Isso também... A educação da nossa época é assim, né? Varinha de marmelo e por aí vai. Apesar que você nunca viu isso, né? Claro que sim, você é da turma do Todinho. Não sou, não. Bom, gente... O que as mães... O que você mais escuta das mães quando elas chegam até você? Não sei mais o que fazer com esse menino. Sério? Olha, me ajuda. Essa menina não respeita ninguém, não obedece. Eu não sei mais o que fazer. Birra? Birra é manipulação ou um pedido de ajuda? Vindo das crianças, Birra claro. É um pedido de ajuda. É aquela As mães acham que ele tá... A criança se predispor a querer alguma coisa usando a birra, e não é. A criança é muito inteligente. Ela vai usar de alguma forma para chamar atenção. E a gente costuma falar que qual é a função daquele comportamento. Então, se ela está tendo a birra, qual é a função da birra? O que veio antes da birra? Então, a gente, quando trabalha com comportamento, com análise comportamental, a gente entende que sempre tem uma comunicação ali sobre aquele comportamento. O que aquela criança está querendo dizer? No caso da birra da criança, que se joga no chão porque quer, tal brinquedo. Pior que isso é de bebê, cara. Isso é de... Isso é normal. Fui fazer um exame, o menino devia ter o quê? 2 anos? A criança, bebê. Normal. Pra mim ele não é nem uma criança, ele é um bebê. Devia ter 1 ano e pouco. A mãe, o moleque chorando. Ai, você já pensa... parte de a mãe cima deu do o celular cérebro. Pro moleque e desligou. E pronto, né? E eles... De fralda, é um bebê, não é? É um bebê. Pra devia você ter ver no máximo 2 anos. Que nível que tá, que nós estamos já viciando as nossas crianças. Na dopamina barata. A neurociência, né? Eu já falei algumas vezes aqui. Ela fala que o cérebro da criança, ele não tá pronto. O cérebro humano, ele vai estar pronto nessa regulação emocional aos 24 anos. Ai, que fofo. Aos 24 anos. Fala isso pra essa 24 galera. anos. 24 anos. Ai, vamos jogar. Com 23, vamos jogar no chão. Então tá lá, com 5, 4 anos, 3 anos, se joga no chão, por quê? Porque a parte de cima do cérebro não tá pronta, que é a parte da regulação emocional, a parte das emoções. A parte de baixo é a parte da reação, da existência, da sobrevivência, da reação mesmo, É a parada dos cortex, né? E aí a criança, ela quer, não quer? Ela não sabe regular ainda, que ela tá frustrada, ela não sabe dar nome àquilo. Isso tem a ver com xingamento? Também. Então ela vai pra cima. Por que a criança... Porque eu falo isso porque, tipo assim, você já reparou que quando a gente dá um trupicão ou cai, a gente xinga e as crianças choram? Elas choram porque elas não sabem xingar, né? Não sabe xingar, né? Não sabe xingar. Porém, a regulação emocional tá nesse lugar da gente conseguir acalmar as nossas emoções. Então, saber, eu tô com raiva. Então, que nem as mães, quando elas participam desses vexames, né, que as crianças dão, dessas birras, tem algumas mães que a gente chama, o termo que a gente chama é sequestro, né? A mãe é sequestrada. Às vezes ela acha que manda no filho, mas quem manda é o filho que manda nela. Às vezes a Sofia me sequestra. Quando a Sofia me sequestra, eu falo para ela assim, agora eu não consigo conversar com você. Me dá 5 minutos, eu desço, eu vou tomar café, às vezes eu vou tomar uma água, às vezes eu tomo banho, porque eu não quero me perder. E o sequestro é quando a criança te tirou do sério. Essa mãe, quando chega lá no consultório, ela tá sequestrada. Sim. Ela não tá mais dentro da sua razão normal, então ela grita muito. Ela já tá virada no giraia. Então, isso não vai resolver. Isso vai deixar a criança ainda mais rebelde, isso é o fator das mães gritar com os filhos? Então, isso é o fator das mães gritarem com os filhos. Elas já perderam a mão. E quando o fator da mãe também perder o respeito com os filhos, isso também atrapalha?
Atrapalha. Mãe que xinga, moleque, Sim, que porque a mãe... usa as mesmas palavras que ela usaria na rua, que eu acho isso um absurdo, usar com a criança, mãe que xinga o moleque de filha da mãe. Não sei o que, isso é igual o chifre do seu pai. Então isso eu acho que, tipo assim, isso são cadeias que vai já educando o lado ao contrário da criança. Porque o que a gente vê nas escolas, coisa que às vezes ela nem entende. Exatamente, a gente vê isso nas escolas, isso é muito comum. A professora, a coordenadora chama o pai e a mãe, no caso a mãe, né? Na escola, por conta de um comportamento inadequado da criança, a mãe chega lá pior do que a criança. E a coordenadora, já vi isso acontecer, a coordenadora desiste, fala assim, o que eu vou falar? Isso tem a ver com classe social, nesse caso? Porque, tipo assim, você vê que até, né, a gente escuta, né, que o povo... E, tipo assim, eles acham engraçadinho quando a criança fala assim, vai tomar o C. Ela sai, que bonitinho. A criança nem sabe o que ela tá falando. Sim. Aí ela associa, você vê que a criança ela é tão inocente que ela associa aquilo a uma coisa boa. Aí quando a pessoa fala assim, vai tomar no C. Que essa semana... Quem não é do habitat, quem não é do costume... Não creio que ele falou isso. Um menino de 8 anos, semana passada. Que naquela menininha japonesinha, ela já pediu perdão várias vezes do Silvio Santos, que ela fez a piadinha com o Silvio Santos lá. Hoje ela tá uma mulher, Hoje ela tá uma mulher. Semana passada chegou um dos nossos pacientes, 8 anos, ele foi advertido porque ele chamou a coleguinha de um nome muito feio. E aí, a psicóloga perguntou pra ele, né? Por que você xingou a sua coleguinha com esse nome? Você sabe o que isso significa? Eu não, mas ela é muito chata. Entendeu? Eles associam a coisa... Ele não sabe nem do que tá falando. Ele falou um grande palavrão. Sim. Mas ele não sabe. Ele não sabe o que é aquilo que ele tá xingando. Mas ele também não sabe o que ele tá sentindo. Então, importante a gente fazer a terapia infantil para dar para a criança ela saber nomear os seus sentimentos, as suas emoções, dar para a criança condições dela conseguir se regular. Isso é treino, gente. É treino. Do mesmo modo que você vai para academia, treinar os seus bíceps, você tem que treinar o seu emocional. Isso adulto. Então, se um adulto não tem educação emocional, a gente exige que uma criança de 5 anos tenha. E por isso que o mundo tá desse jeito, por isso que tá chegando cada vez mais criança com ansiedade, autolesão e tudo mais, gente. Isso entra, então, dentro dos ansiosos e das crianças desreguladas. Que vem dessa parte aí do tratamento dos pais. Os pais, de certa forma, são culpados. A gente chama de comportamento aprendido. Ambiental. Sim. Onde é que Como que você vai querer uma criança educada, regulada e equilibrada dentro de um lar desregulado e não se tem respeito, não tem educação? Não dá. Né? A forma como a criança fala, gritando, eu passei, de certa forma, por isso aí, porque, tipo assim, como eu sou separado da mãe da minha filha, hoje minha filha é com 23, então tinha coisas que às vezes ela falava pra mim, tá entendendo? E eu nunca fui assim, como é que eu posso falar assim? Eu sempre corrigi na parte verbal da minha filha, entendeu? Porque até pelo fato de eu ver ela há pouco tempo, entendeu? E sempre quando às vezes ia um problema maior, e fulano tá assim, né? No caso da minha filha. Não sei o que, vê se dá um jeito. Como é que eu que fico 2 dias dentro de 15 dias alternados, que praticamente vai dar quase 30. Sim. Se eu fico, depois eu vou ver 15 dias depois, não tem como eu em 2 dias querer consertar ou falar algo para uma criança ou um adolescentezinho. Sim. Aí eu falei assim, não tem como. Mas eu falava, às vezes quando vinha com palavreado alguma coisa diferente, eu falava, opa, você tá falando com seu pai, você não tá falando com seu amiguinho. É colocar no seu lugar de pai. Com o seu pai é diferente. Independente se tá morando junto ou não, a culpa não é minha, ou a culpa não é dela, ou a culpa também não é. Não se culpa ninguém. Separou. Mas você tem que saber quem é quem. Sim. Não é porque nós estamos separados tantos dias que você chega aqui, não sei o que. Tem que ter respeito, tanto comigo, para com certas pessoas que estão ao redor. Outra coisa, desculpa. Ela tinha uma mania de olhar feio para as pessoas. Tipo, né? Apresentei e falei assim, essa aqui é a Alessandra. Ela olhava pra você, chegava na festa, ela ficava assim, ó. Medindo a pessoa. Temperamento já. Chegava, não dava bom dia, boa tarde ou boa noite que seja. E eu percebia isso e a mulher também percebia isso.
Eu falei assim, Ana Cláudia, você já reparou que você fica medindo as pessoas? Ai, pai, só tô olhando. Não, às vezes um olhar para a pessoa ofende mais do que você xingar ela. Você reparou? Imagina chega uma pessoa do Ney daqui e fica te medindo. Ô, que você tá me olhando? Entendeu? Então eu falava pra ela, assim, e outra, hábito que ela não tinha. Quando a gente chega num lugar, filha, a gente se dá bom dia. Ah, mas eu nem conheço ela. Educação. A minha educação é diferente. Eu não sei se a mãe dela tem ou não tem, independente, né? Briga, nada a ver, entendeu? Sim. Nós estamos falando da criança, da pessoa. Sim. Entendendo? Eu falei assim, filha, quando a gente chega num lugar, independente, nós chegamos no lugar da pessoa. Ou na casa dela, ou onde ela trabalha. As pessoas estão lá. O que o meu avô, minha avó, minha mãe ensinou é que quando a gente chega, a gente dá bom dia. Você pode nem dar bom dia quando você está no lugar, enquanto a pessoa não responde. Mas você vê que a pessoa não falou, você fala bom dia, para ver se ela se situa onde é que ela está. É o básico do básico e o mínimo do mínimo. Para você se ambientar na sociedade. Porque quando as crianças começam a crescer de certa forma, quando ela começa a passar entre os 12, 13, ela acha que é quase dona do mundo, né? Sim. Porque ela já entende, ela já sabe falar, ela já sabe até as senhas do celular, ou as crianças de hoje sabem senha do celular, ela já sabe tudo. Aí chega no lugar, ela acha que é a dona da situação. Eu falo assim, não, filha, você tem que dar bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Ah, não é que você não conhece, mas você está no lugar da pessoa. Sim. Você tem que chegar... Eu ensino muito essa questão da comunicação não violenta, não agressiva, a boa comunicação, a comunicação assertiva. Tudo isso entra dentro da orientação. Eu falo um negócio, você fala tanta coisa bonita que eu falo que existe muita coisa sobre assim, coisa. Porque quando isso é o bom de estudar, né? É difícil você chegar para uma mãe e falar para ela assim, ó... Metade do que você falou, eu não vou... Ainda bem que eu tô gravando, que a metade do que você falou eu não lembro nada. Assertivo, eu vou começar a estudar isso aí. Olha só, você chega para uma mãe e você vai falar para ela que tudo que ela tá fazendo tá errado, você mata essa mãe do coração. Sim. Ela vai sofrer uma dor. Você nem pode, de certa forma, né? Eu não valho nada, mãe, eu sou um lixo de mãe. Eu sou mãe. E às vezes é mãe solo, disso. É mãe separada. Tá lá sofrendo. Filha da mãe, eu fui resolver o meu problema, ela vem com uma facada no meu peito. Essa doutora, eu vou te falar. Essa doutora aí tá achando que ela é quem? É bem isso, é difícil. Você tem que saber como chegar. Eu não sei o que fazer com meu filho. Então, você tem que chegar com calma, de acolhimento mesmo, acolher essa mulher, acolher essa dor dessa mulher, né? Essa dor dessa família. E tentar colocar as coisas no eixo. Então, isso é uma orientação, isso é um colocar no eixo. Thank you so much. Coisa Bebê, mais pega linda. A sua gelada pra mim, por favor. Quer água também não? Não, tá ótimo. A gente já tá quase terminando, né? Então, pra gente fechar com chave de ouro... Você quer ir embora, é isso? Eu tô querendo. Você tá olhando na cara do técnico ali, né? O técnico já disse assim, Ele dá uma torcida. O técnico disse assim, ó. Não, mas espera aí, você não vai poder ir embora antes de falar sobre o seu e-book, né? Meu e-book. Você veio aqui pra quê? Só pra comer da minha feijoada, matar a saudade? Não, gente, depois fiz 2 lasanhas, 3 feijoadas. Carninha. O técnico ficou até com sono, porque ele exigiu um sofá da próxima vez. Meu e-book tá aí, vou tá dando lançamento a ele. Eu não tenho só um, tenho vários, né? Sobre como lidar. Esse é o nome dele? Como acalmar seu filho sem gritos, reduzir birras e criar conexão emocional em poucos minutos por dia. Exatamente, porque eu disse que é treino. Tem mãe agora que não é mãe que tá querendo até ser mãe por causa disso. Aí, minha secretária, que linda. Ela é uma gatinha. Demais. Tem que ter treino todo dia um pouquinho, mudar a forma de funcionamento, mudar como tá indo as coisas, experimentar, saber qual é o temperamento do seu filho, como que é a personalidade dele. A gente sabe que o que funciona para um filho não funciona para o outro. É diferente. Cada um é como os antigos dizem, né? É como nem os dedos da mãe são iguais. Exatamente, igual a nossa mão, nem os dedos são iguais, os nossos filhos são diferentes. Então, nesse e-book eu trago essa fala bem fácil, qualquer um vai conseguir entender. Tenho também os cursos, tenho também a mentoria, então eu vou estar disponibilizando logo tudo isso. A gente vai voltar aqui, vamos conversar mais sobre isso, com certeza. E se você é mãe, se você é pai, se você está passando por esse momento de caos dentro da sua casa, gritaria, se você está se sentindo sozinha, calma.
calma. Isso tem solução. A gente tem a solução para isso. Parece difícil, mas é difícil. Não é difícil. A gente se resolve com a psicologia. A gente tem que dar a mão, né? Você acha que hoje as pessoas acreditam mais na psicologia do que há 20 anos atrás? Com certeza. Principalmente depois da pandemia. Principalmente, A psicologia, ela ganhou um espaço, porque... Até sobre aquela doença de pessoa, como é que fala? Sem vergonha, né? Como é que chama? Narcisista? Não. A doença normal é depressão? Depressão? Todo mundo falava que é sem vergonha. Sem vergonha. É vagabundo, não quer fazer nada. Até você ter a sua. É que nem gripe. É gostoso espirrar por espirrar, até você ter que espirrar toda hora sem querer. Sabe que eu mais amei estudando saúde mental? Que eu tive... Desde quando você se interessou, perdão? Desde 2018. Eu sou psicopedagoga desde 2012. Pedagoga. Eu tenho a primeira formação minha é pedagogia. Sim. Eu queria entender por que a criança não aprendia, né? E aí eu fui desde quando você se preocupou na parte da psicologia da criança, você já sentia essa necessidade? Já, porque a criança, às vezes, ela não aprende por falta de afeto. Uhum. Então, assim... Isso não é de agora, hein? Não é de agora. Na época quando eu lembro que eu ia pra escola, eu lembro que na época não tinha muito estudo sobre isso, né? Sim. Mas eu lembro que tinha criança que você podia fazer o que fizesse, elas não aprendiam nem nada. Às vezes estava apanhando em casa e obrigado ia com fome então, pra escola. Existe tudo isso, né? E desde 2018, eu estudo saúde mental e eu percebo que com a pandemia, isso ficou mais democrático. Todo mundo tem acesso. Antigamente era coisa de rico. Sim. Hoje não. Hoje, até no SUS você consegue, no CAPES. É um pouquinho mais demorado, mas você consegue. Hoje, se você fala assim, eu vou levar... Que nem eu tenho crianças que vão semanalmente fazer terapia infantil. E não são crianças que têm nenhum tipo de problema. Olha que maravilha. Tá vindo só para criar mesmo essa musculatura emocional que eu fico falando toda hora. A criança tá aprendendo a lidar com a autocobrança, porque tem criança que se cobra demais. Sim. A criança tá aprendendo a lidar com a frustração, tá aprendendo a lidar com o tédio, tá aprendendo a lidar com a ansiedade. Então, assim, com certeza ela vai ser um adolescente menos problemático, um adulto melhor, mais feliz, mais saudável. Então, hoje a mãe e o pai, ela tá conseguindo entender que a terapia infantil, ela é necessária. Então, super recomendo. Leve seus filhos, façam terapia infantil. Isso também é um caminho para a terapia familiar, né? Importantíssimo. Abrange a família, Abrange a família, né? Uma família saudável vai reverberar para todo mundo. Todo mundo vai sair melhor nessa história. Show de bola. Ainda tem a parte da maternidade que nós nem falamos, né? Nossa, a maternidade. A gente vai voltar aqui só pra falar sobre maternidade. A cara do Hugo. O técnico disse que o tempo acabou, tá, gente? O técnico disse que, ó... Mesmo porque tem que entregar a gente ainda, né? Quem trabalha com criança, anda com criança, né? Gente, e o seu e-book já tá pronto ou não? Pronto. Falamos. E onde encontra? Eu tenho mais de um. Eu tenho um e-book que fala só para mães. Eu tenho um e-book que fala sobre os temperamentos infantis. Então, lembra que a gente falou que nenhum dos nossos filhos são iguais, as crianças são diferentes. Vamos deixar na descrição do vídeo, viu, galera? Tem aquele que é mais contido, tem mais tímido, mais reservado. Tem aquele que é mais espoleta, mais alegre. Mas por que você conseguiu? Você, Carlos. Por que você conseguiu? Carlos, Carlinhos, Carlão, Cal. Por que esse cara aqui, eu digo que você é fantástico, né? Thank you so much, guys. Você é fantástico. I'm from Brazil. Porque você conseguiu passar por todas essas coisas na sua infância e ser esse homem fantástico que você é hoje. Posso responder sem saber ou não? Não, eu mesmo vou responder por você. Por conta do seu temperamento. Graças a Deus, o seu temperamento, ele é mais fácil de ressignificar as coisas. Você é um cara mais positivo. Mas você é uma pessoa culpada nisso aí, né? Tem uma mãe que te amava muito, né? Entendeu? Ela era foda, né? Com F maiúsculo, né? Tudo que ela falava, tudo que ela faria comigo, ela sempre explicou, sempre falou. Ela era uma mãe fantástica. Tem uma frase que ela falava que tem um senhor ali que manja, que eu não vou nem falar, que senão dá treta. Não vamos falar sobre isso. Hashtag treta. Hashtag treta.
Porém, todavia, entretanto, os temperamentos, as personalidades influenciam muito. Eu sou um cara eu sou explosivo demais, mas sou um cara muito tranquilo também. Porque você é um cara sanguíneo. Sou muito, mas sou de boa. Tá ligado? Defendo, brigo, tiver que brigar, mas na maioria das vezes eu sempre procuro pensar do outro lado. Tá ligado? Sempre. Eu vou citar um fato aqui. Rapidez. Cuidado, que o técnico já vai fechar a câmera. Muito simples. Ali, eu vou até ensinar ele a fechar. Quando ele for fechar, aquele mesmo botão que você puxou pra lá, você puxa pra entrar o vídeo que tá do lado de cá já. Aí nós fecha, dá o tchau e já era. É que nem dizia o menino lá, tá subindo a letra do time, só que não tem, né? Eu sempre costumo... eu não sou um coitado e nem menosprezo ninguém e também não sou zoião nas coisas dos outros. Mas eu lembro uma vez, eu tava andando, até com a mãe da minha filha, e por um acaso nós estávamos com um carrinho melhor. Nós tínhamos saído do Voyaginho e nós estávamos com... E eu percebi que isso deu uma mudada. Entendeu? Isso não esconde. Você entendeu? Ver, pode ver, pra mim é diferente. E eu lembro que ela comentou sobre o carro do cara que o carro devia ter umas 4, 5 cores diferentes. Nossa, o carro não sei o quê. Tá, né? Capenga, ou tipo assim. Eu falei assim, então. Às vezes é o que ele pode ter, né? E tá andando. Entendeu? E tá pago. Nós tinha começado a Bíblia. Entendeu? A ser pago. Então, tipo assim, tem pessoas, não é que eu sou, eu sou politicamente correto, não. Quando é pra meter o pau, a gente mete o pau. A gente tem que saber identificar as pessoas, às vezes, o problema. Sim. Você tá entendendo? Da mesma forma que uma vez, quando eu era mais moleque, acho que eu tava namorando ainda, entendeu? Com a minha primeira mulher, e o moleque às vezes não pensa pra falar as coisas, né? Aí passou um maluco com um Passat velho lá, 1 milhão, nós estávamos indo pra Cachoeira de Guararema. O ônibus ia até no centro de Guararema, não sei se você conhece. Sim. E nós ia pra Cachoeira. É uma caminhada, dá mais de meia hora pra chegar na Cachoeira. Longe, na caminhada é uma não lembro nem quanto tempo dá. Falei, eita, Passat velho, todo mundo falou, né? Mas Passatinho velho agora quebrava o galho. Esse cara não deu carona na volta pra nós? Morde a língua. Você entendeu? Falou tudo, morde a língua. Então, quer dizer, você não pode menosprezar. Às vezes até você tá precisando daquilo, né? E hoje em dia as pessoas, tudo ela quer julgar na hora, pré-julgamento. O cara fala um negócio na internet, já vira entendeu? Uma polêmica. É negócio de cancelar, não sei o quê. Às vezes o cara não cuida nem do próprio umbigo. Tem que pôr um adesivo no umbigo. Exatamente, a gente não tá conseguindo resolver dentro de casa com os nossos filhos. Quanto mais o que tá do lado de fora, né? Você entendeu? Então é isso aí. Galera, infelizmente, nosso tempo tá acabando. Puxa vida. E nosso tempo começou cedo, hein? Graças a Deus. Foi um prazer inenarrável. Psicóloga. Informação. Psicopedagoga. Pedagoga. Mano. E vou ter que viver de novo pra estudar tudo isso aí, velho. Orientadora parental. Orientadora parental, que é muito importante nos dias de hoje. Já deixou seu Instagram lá? Não, meu Instagram é PSI_Ale Castilho. Tô sempre trazendo alguma coisa interessante para vocês sobre educação de filhos, sobre regulação emocional, sobre temperamento das crianças. Eu vou começar a fazer uma série fazendo uma analogia dos temperamentos com o desenho da Frozen. Então, se você tem um filho aí mais tímido, se tem um filho mais alegre, mais raivoso, mais colérico, você vai identificar e eu vão usar o desenho da Frozen como um modelo. E vamos deixar o link na descrição do vídeo, vamos deixar o link de todos os seus e-books. Que as pessoas podem... É comprado, é doado, como é que funciona? Não, por enquanto eu vou... Tá vendendo? Vender. Beleza, 10%, hein, Dá galera? trabalho fazer, gente. Valoriza, valoriza. E sobre a clínica Construindo Saberes? Onde você atende fisicamente? Sim, atendo fisicamente lá e online também, fazem contato. Poá? Em Poá, do lado da padaria Chips. Na 9 de julho, né? 9 de julho. Clínica Construindo Saberes, ela nasce de um sonho meu, né? De unir educação com saúde mental, saúde emocional. Então, ela é uma realização na minha vida. Fechou, então é isso aí, galera. Obrigada, Alessandra Castilho, para o mundo. Para o mundo. Veio estamos depois de 20 anos que nós marcamos alguma coisa. 20 anos desse encontro, gente. A nossa surf.
Fechou? Fiquem com Deus. Aproveite o domingo. Não use drogas. Respeite pai e mãe. Cuidado dos filhos, hein? Eles podem enlouquecer. Tchau. Tchau, tchau.